Bem, meus irmãos em Cristo, eu sou o Djalma de Souza. Bem-vindo ao canal Aprendendo a Luz da Bíblia. A gente brasileiro, parece que a gente não pode nem se alimentar em paz. A gente já paga tão caro nossos impostos, tudo é tão caro no Brasil, mas sempre há alguma forma de corrupção, de enganar o cidadão brasileiro, de nos prejudicar. Essa é a questão das carnes. Carne com papelão, carne com produtos químicos, meio mundo de gente envolvido com corrupção, fiscais agropecuários, grandes empresas aí como a Friboi, algumas outras. Eu estou dizendo Friboi porque é a mais famosa no momento, é a que está no point, mas todos esses grandes abatedouros grandes estão envolvidos. É terrível saber que a gente não pode nem comprar uma carne sem saber que ela está contaminada ou não. Há pouco tempo foi o leite. Vocês lembram, alguns anos atrás, o leite? Leite misturado com cal, com todo tipo de produto, botavam tinta dentro. Um absurdo. Mas nós cristãos temos que nos fazer uma pergunta. O tema de hoje é sobre alimentação. Sim, alimentação. Porque será que é realmente isso que o Deus quer para o ser humano? Que ele se alimente por meio da morte de outro ser vivo? Será que é isso realmente que Deus deseja? Muitas pessoas, ao conversar com isso, dizem um ou outro texto bíblico onde Deus autorizou ali, mas autorizar não é exatamente querer. É o que Paulo diz: tudo é lícito, mas nem tudo me convém, né? É exatamente essa questão com as carnes. Porque Deus deixou para Adão e Eva uma alimentação totalmente natural. Vários textos bíblicos ali em Gênesis, logo no comecinho, diz isso, que Deus deixou a alimentação totalmente natural ao homem, Adão e Eva. Os mesmos pecaram, tiveram a sua condição carnal totalmente corrompida, e Deus passou a liberar a carne, porque a condição do homem era carnívora, virou ali um ser degradante, destruidor da natureza, sendo que Adão ia cultivar toda a terra, dar nome a todos os animais. O ser humano pecou e começou a viver um carnívoro, destruir, matar para sobreviver. Não era isso que Deus queria. Vamos ler o texto? O texto está em Gênesis 2:9. Gênesis 2:9. O texto diz assim: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor fez todas as plantas, todas as árvores, complementando o texto, todas as leguminosas, sementes, grãos, tudo para uma alimentação saudável do ser humano. Pecou, começou aí totalmente ao contrário disso. Para o texto não ficar muito longo, para mim não ter que procurar todos os textos, eu fiz uma abreviação de alguns textos para complementar o vídeo. Em Gênesis 2:9 diz o seguinte: Gênesis 2:9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvore agradáveis à vistas e boa para mantimento ou boa para alimento. Gênesis 1:29. Deus deu ervas e frutos e sementes, quer dizer, para a nossa alimentação saudável, para o nosso ser mantido puro, sem mácula, sem mancha. Mas como sabemos, o ser humano pecou, então começou a desistir a necessidade de carne, virar um devorador, matar um ser vivo para se alimentar. Você não pensa nisso? Eu estou começando cada dia mais a implantar uma dieta vegetariana na minha vida. Não estou conseguindo, porque é muito difícil de uma vez, mas aos poucos eu estou tirando carne. Vou começar a largar de vez realmente o frango. Será que vocês não pensam nisso? O ser tem que morrer para alimentar a gente, essa ganância que essas empresas, esses matadouros aí, botando carne totalmente podre para a gente se alimentar pela ganância do dinheiro. Não pensa, tem crianças, tem homens, mulheres, idosos que se alimentam desse produto, mas não querem o dinheiro, nem que para isso o outro pague com a vida. É a destruição do ser humano, da sua alma, da sua podridão,
o ser humano fazer isso pelo lucro financeiro. Eu já conversei com alguns irmãos de outras denominações que não aceitam essa questão do vegetarianismo. Isso é uma heresia, isso é uma besteira. Mas está aí os textos bíblicos. Deus deixou uma alimentação natural para a gente. Ele liberou a carne, liberou. Mas se você é cristão, você pode mudar. Nós somos templos do Espírito Santo em morada. 1 Coríntios 6:19. Nós somos morada do Espírito Santo. Então, se mantemos um corpo íntegro, um corpo fiel a Deus, nós vamos ser melhores cristãos. Pense nisso, meu irmão. A carne só traz malefícios. A alimentação da morte. Que um ser vivo tem que morrer para você se alimentar. Já lá em Gênesis 9, do 1 ao 3, o homem depois do pecado, Deus liberou a carne. Mas esta não é a alimentação natural do homem. Temos que entender o seguinte. O animal, quando morre, ele começa a soltar logo substâncias para a putrefação da carne, para a carne apodrecer. Tem o estresse da morte, tudo isso é passado. Quantas pessoas não têm câncer, doenças degenerativas do cérebro, do corpo? Quantas crianças não nascem com anomalia? Tem um psicólogo americano que ele diz que não existe um ser humano hoje que não tenha nenhuma doença no mundo que não seja de ordem emocional devido ao alimento. Porque esse alimento carne, o que a gente come, carne, frango, até peixe mesmo. Eu sei que na Bíblia tem pessoas que comiam, mas o bom de Deus é que não comêssemos. Podemos abandonar isso, nós podemos se tornarmos melhores cristãos também na alimentação. Lá em Levítico 11, todo o capítulo de Levítico, Deus dá a lei de alimentos. Bem, o ser humano vai reclamar de só comer vegetais, leguminosos, sementes. Então eu vou dar, mas eu vou dizer os animais impuros. Tem uma raça de animal, se você quiser ser um cristão, isso não significa que você vai perder a sua salvação se você deixar de comer carne ou não. Mas tem uma raça que não pode, porco, não pode comer porco. Não pode comer porco. Camarão, não sei se você sabia, mas camarão é a barata do mar, meu irmão. Camarão faz o serviço no mar, o mesmo que a barata faz em terra. Ele limpa, ele come carnes podres, se alimenta da fezes, dos cadáveres dos animais no mar. O camarão é a barata do mar e você come isso. Mas se você ler a lei de Levítico 11, está lá dizendo que não pode. E para melhorar mais ainda o texto, podemos dizer, por que não voltamos a nos alimentar com a vida que Deus deu, que são as frutas, as leguminosas, vegetais, todos. Se você ler Daniel do 1 ao 21, a parte da alimentação de Daniel, que foi colocado no reino mal, e o rei queria que ele se alimentasse de todas as guloseimas do rei, das iguarias. Daniel não quis. Daniel disse, olha, por alguns dias eu vou me alimentar de uma forma natural e vou estar mais forte, mais vigoroso, mais vivo. E Daniel assim fez. Deus concedeu a Daniel que se fizesse, e Daniel se alimentou com a comida natural e teve coisas boas para a sua vida. Tem pessoas nesse texto que dizem assim, não, é porque Deus abençoou o alimento. Não, o texto não vem dizendo que Deus abençoou o alimento. Deus tocou no coração do cozinheiro lá, do chefe que o rei ordenou para cuidar daqueles meninos, tocou no seu coração para que ele deixasse ele se alimentar com a alimentação natural. Eles se alimentaram, ficaram mais fortes, mais robustos realmente. Uma vaca ela não precisa comer carne para sobreviver. Ela se alimenta de capim e é um animal forte, extremamente forte, porque tem uma alimentação natural. Podemos ter o mesmo para a nossa vida. Temos que entender que essa questão que algumas pessoas dizem, se você não comer carne você vai morrer. Eu estou já há tempo sem comer carne. Eu sobrevivo, eu consigo. É só você ver os alimentos que lhe dão aquela base de vitaminas que é a carne. Tem alimentos, principalmente as leguminosas, lhe dão aquelas vitaminas, que eu me fugiu o nome agora, que a carne dá. A proteína da carne. As leguminosas dão bem melhor do que isso. Sementes oleonógenas. Então, Romanos 14, 21. Bom é não comer carne nem beber vinho. Outra coisa, bom. Deus liberou para comermos carne. Mas Romanos 14, 21. Bom é não comer e nem vinho.
Ah, cristãos aí no meio do mundo, não, pecado comer vinho, beber vinho, qualquer bebida, está correto. Mas lê em Romanos 14, 21, onde diz, bom é não comer carne, não leia. Porque é difícil largar essa alimentação carnívora. É difícil, mas temos que fazer isso. Podemos fazer isso para Deus, sim. É bom você se alimentar de um alimento vegetariano. É bom você ser vegetariano, você fica muito forte. Agora, se você não complementa a sua alimentação com tudo, é lógico que você vai sentir fraqueza. Todas as frutas, vegetais, sementes, grãos, tudo para a sua alimentação. Romanos 14:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, apresentei-vos vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que o vosso culto seja racional. Vamos pensar o seguinte, você é um pregador, certo? Você vai pregar, mas algumas horas antes, você comeu aquele pratão de feijoada, repetiu com muita carne de porco, muita carne, ficou pesadão. Você não vai raciocinar como você tem uma alimentação natural. Você não vai, o seu corpo não vai deixar. Você sabe por quê? Porque o nosso organismo não foi feito para comer carne. Ele não foi feito. Vocês observaram os dentes dos animais carnívoros são pontiagudos para furarem, rasgarem a carne. A gente não, tem que estar se matando para comer carne. Só se damos bem na alimentação se for carne. Então, irmãos, se você acha que você pode ser o melhor adorador de Deus comendo naturalmente, faça isso. Que a gente não vai deixar dessas podridões que acontecem aí. Injetar tanta coisa ruim na carne só para vender mais. Tem um documentário do ator Leonardo DiCaprio, que é Conspiracy, vegetarianismo. Porque Leonardo DiCaprio ele é vegetariano. Esse documentário, ele dá uma ideia de que a degradação do planeta hoje em dia é por causa da agropecuária. Principalmente, a agropecuária consome mais ou menos 70% da água mundial. Só que para que possamos comer carne. Vida, matamos para nos alimentar. Lógico que nós vamos escovar o dente, fechar uma torneira, tomar um banho, fechar a torneira, depois ligar de novo para consumirmos água. Mas, irmão, sabe o que adianta? De nada. Porque 70% da água mundial aí vai relacionado à agropecuária. Esse nosso fome gigantesca de carne está destruindo a natureza, degradando. Satanás usou isso. Ele usou a alimentação para nos corromper, nos prendermos mais no pecado. Se quisermos nos livrarmos um pouco mais das garras do pecado, deixemos essa alimentação. Deus permite sim que você mude a sua alimentação para melhor adorá-lo. Adorá-lo não significa que você vai ser destruído porque você deixou de comer carne, não é isso. Mas se deverasmente você quer ser um cristão, que adora a Deus de verdade, você pode fazer isso. Tantas pessoas com câncer, doenças terríveis, cada alimentação. De alguns anos para cá, 1960, a alimentação era diferente, as pessoas viviam melhor. Hoje diz, o ser humano vive mais anos do que antigamente, mas as pessoas se alimentavam melhor, as mais magras morriam de menos doenças terríveis que tem hoje. A sociedade é degradada por causa dessa questão da carne. Assista esse documentário do Leonardo DiCaprio. Vocês acham no YouTube, Conspiracy, vegetarianismo. É isso, irmãos. Queremos adorar melhor a Deus também. Não tem como eu me lembrar agora, mas eu estava me lembrando de um texto de 1 Pedro, eu posso botar até na descrição, onde tem pessoas que dizem assim, não, Deus autorizou a Pedro ali, texto de 1 Pedro, acho que é no 1 Pedro, que ele podia comer as carnes imundas. Eu disse, não, eu não vou comer. Se você vê o contexto lá, nem está falando de carne, está falando de Pedro se misturar com as pessoas que não eram judeus, que iam começar a ser salvas. Deus está dizendo para ele, olha, essas pessoas que não são judeus vão começar a ser salvas também, pode se misturar com elas. O contexto não está falando nem de carne ali, pessoas. Deus consagra. Vamos parar para analisar uma coisa.
Se você sabe que a carne faz tanto mal, tanto mal, tanto mal, como é que você quer que mesmo assim Deus trabalhe no alimento para ser melhor para você, se você está sabendo agora que o alimento lhe faz mal? Quer que consagre o alimento? Deus vai consagrar o alimento se você se alimentar mais naturalmente para Deus. Se tu vai se entupir com a feijoada e carne de porco, como é que tu quer que Deus consagre aquilo para você? Não digo para uma situação assim extremamente absurda, você que está começando, mas se você for largar a carne, você vai conseguir. Muitas pessoas conseguem. Muitas pessoas pelo mundo estão começando a largar a carne e vivem bem melhor. Não se alimente de morte, irmão. Comece a refletir sobre isso. Isso é bíblico. Isso está na Bíblia. A Bíblia demonstra isso. Deus autorizou se comer carne? Autorizou. Mas não é o que realmente Ele quer para nós. Vocês lembram? Quando o povo do Egito saiu do Egito, começaram a reclamar do próprio Deus que tinha abrido o mar vermelho, feito as 7 pragas no Egito. Ai, era tão bom quando estava no reino lá do Egito, que comiam carne. Começaram a reclamar, Deus teve que liberar. Naquela época e antes disso, porque o ser humano ia se reclamando do mesmo jeito. Mas a alimentação natural do homem é só com coisas saudáveis. Peço obrigado, irmãos. Desculpe pelo vídeo ter sido um pouco longo. Desculpe se eu errei em alguma palavrinha aqui ou ali. É porque o tema é muito longo para você ter que memorizar. Então eu vou falando logo, direto. Tá bom? Se inscrevam, compartilhe, comente aí embaixo o que é que você acha. E se inscrevam no canal, tá certo? Para que possamos espalhar mais a natureza do Evangelho. Tá bom? Obrigado por tudo. Eu sou Djalma de Souza e esse é o canal Aprendendo a Luz da Bíblia.